Olá! Você se sente segura para iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Você sabe como fazer, por onde começar? Meu nome é Juliane Pereira, eu sou nutricionista. Se você quer saber mais sobre esse tema tão importante, fica aqui comigo. Para começarmos a falar sobre a introdução alimentar, primeiro eu gostaria de ressaltar a importância do leite materno. O leite materno é o único alimento que o seu bebê precisa até os 6 meses de idade. Ele é um alimento completo, ele possui todos os nutrientes que o seu bebê precisa para crescer e se desenvolver até os 6 meses de idade. Além da amamentação ser importante para o vínculo mãe-bebê. Então, até os 6 meses de idade, você não precisa oferecer mais nada para o seu bebê, nem água, nem chazinho. Se você amamenta exclusivamente o seu bebê, você está fazendo o melhor que o seu bebê pode receber. Então, quando começar a introdução alimentar? A partir dos 6 meses de idade. Além de seu bebê ter completado 6 meses de idade, você precisa notar alguns sinais de prontidão no seu bebê, que são sinais que demonstram que o bebê realmente está pronto para receber novos alimentos. E são eles: o bebê precisa demonstrar interesse pela comida. Ele também precisa já estar sentado sem apoio ou quase nenhum apoio. Conseguir pegar objetos com as mãos e os alimentos. Ter diminuído o movimento de protusão da língua, que é aquele movimento que o bebê faz colocando a língua para fora enquanto mama. Quando você perceber que o seu bebê está pronto para começar a receber os alimentos, você deve oferecer de que maneira? O bebê a partir dos 6 meses pode receber 3 refeições no dia. 2 delas doce, que são as frutas, e uma salgada, que seria o almoço ou a janta. As frutas você deve oferecer sempre bem amassadas com um garfo, oferecer com a colher, ou cortar em tamanho que a criança consiga segurar com a mão e não se engasgar. Os alimentos você nunca deve passar na peneira e nem no liquidificador, pois pode aumentar o risco de contaminação. A refeição salgada, o que deve conter? Um alimento do grupo dos carboidratos, que seria um arroz, uma batata, o aipim. Um alimento do grupo das leguminosas, que são os feijões, feijão, lentilha, vagem. Uma proteína, que são as carnes ou os ovos, e pelo menos um legume. Você deve cozinhar com pouca gordura e utilizar o mínimo de sal possível. Utilize temperos naturais, como alho, cebola, temperinhos desidratados, e nunca utilize os temperos prontos, como os caldos. As crianças, a partir dos 6 meses de idade, devem receber a maior variedade de alimentos possíveis, frutas, legumes, alimentos minimamente processados. A criança precisa entrar em contato com alimentos que são considerados alergênicos, que podem causar alergias no futuro. Mas se ela começa já a ter contato com esses alimentos até os 9 meses de idade, isso ajuda a prevenir futuras alergias para essa criança. Mas preste atenção no que você não deve oferecer para o seu bebê na introdução alimentar. Alimentos ultraprocessados, que são os alimentos produzidos pela indústria. Eles contêm alto teor de sal, de açúcar, de gorduras, além de aditivos alimentares, como conservantes, aromatizantes, realçadores de sabor. E são eles: refrigerante, salgadinho, bolachinhas, alguns tipos de iogurte. Isso a criança é proibida de consumir até os 2 anos de idade, e os adultos também devem diminuir o seu consumo. A criança também não deve consumir açúcar ou alimentos açucarados até os 2 anos de idade. O consumo excessivo de açúcar e precoce pode ajudar a desenvolver uma obesidade no futuro. Além disso, a criança já tem o paladar mais propenso ao doce. Se ela começar a conhecer os alimentos mais adoçados, com açúcar, ela vai diminuir o interesse pelos alimentos mais saudáveis, como as frutas, os legumes. Outro alimento que você não deve oferecer para a criança na introdução alimentar é o mel. Apesar de ser um alimento natural, produzido pela abelha, vem da natureza, ele é um alimento muito doce e também ele pode ter contaminação com uma bactéria que causa uma doença chamada botulismo. Isso seria algo muito sério para uma criança tão pequena. Sucos de fruta também devemos evitar oferecer para as crianças. O ideal é a fruta mesmo in natura. O suco ele acaba concentrando o açúcar da fruta e diminui as fibras, então faz com que a criança não fique tão saciada e tenha uma concentração muito alta de carboidratos. Chá preto, chá verde, café, erva mate são alimentos ricos em cafeína. Você também não deve oferecer para a criança na introdução alimentar e até os 2 anos de idade. Agora eu vou trazer algumas dicas
práticas para você começar a introdução alimentar do seu bebê. Você precisa ter paciência. A criança normalmente coloca o alimento para fora da boca nas primeiras vezes que ela entra em contato com ele. Ofereça mais de uma vez, ofereça de formas diferentes, com combinações diferentes de alimentos. Faça as refeições na mesa, junto com a criança. Isso ajuda ela a desenvolver o seu paladar. Estimule, deixe ela pegar com a mão. Eu sei que muitas vezes faz aquela sujeira, mas isso faz parte do aprendizado da criança. A criança que não tem dentes, ela consegue mastigar com a gengiva, então não se preocupe se o seu bebê ainda não tem dentes. É normal que nasça até pelo menos 1 ano de idade. Com a introdução alimentar, as fezes da criança modificam, então não se preocupe se a consistência começar a ficar diferente. Para isso, é importante que você ofereça água também. Desde que você comece a introdução alimentar, você deve oferecer água para o seu bebê. Ofereça em pequenas quantidades nos intervalos das refeições. E lembre-se, você não deve parar de oferecer o leite materno para o seu bebê quando ele começa a introdução alimentar. A amamentação é recomendada até os 2 anos de idade ou mais. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, envia para suas amigas e acompanhe a gente no canal que vai ter esse e muitos outros assuntos sobre maternidade e saúde. Até mais!